this computer. Então, né, iniciando o bootcamp de hoje, boa tarde a todos que estão aí conosco, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho de saúde emocional, né? O Lourenço vem hoje trazer, vai se apresentar em seguida, justamente porque estamos no Setembro Amarelo, né? Um mês que nos convida a olhar mais profundamente para a nossa saúde emocional, né? A saúde emocional da gente como pessoa, indivíduo, como profissional, como empreendedor, como empregador. Então, é um tema bem relevante, bastante importante. Acredito que para todos nós. Então, o Lourenço vem aí compartilhar um pouquinho com a gente. Então, bom evento a todos nós. Lourenço, a palavra é sua. Perfeito. Eu ia já pedir licença para compartilhar minha tela, mas eu compartilho aqui. Se vocês e quando vocês estiverem vendo... Tá aí, Lourenço, tranquilo. Tá, vocês estão vendo a tela certa, né? Certinho, Lourenço. Tá, então só deixa eu ajeitar a minha aqui para eu enxergar vocês, que eu parei de ver vocês. Que eu quero enxergar vocês junto. Aqui. Deixa eu puxar aqui para enxergar todo mundo. Então, gente, eu não tô enxergando... eu não quero que vocês fiquem no canto. Aí vocês aparecem aqui nesse canto. Deixa eu botar assim. Aí vocês aparecem inteiro. Agora sim. Agora vocês estão aparecendo por cima de mim ou não? Não. Aqui. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Para nós, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. É que eu tava enxergando tudo um em cima do outro, mas eu acho que agora vai. Mas, enfim, né, pessoal, tudo bom? Queria enxergar todo mundo junto. Tô enxergando só uma fileirinha de vocês, então tem uns 5 que eu tô vendo carinhas aqui. Queria agradecer demais aí o convite do pessoal da Venture para conversar com vocês, para estar participando desse bootcamp. É um prazer incrível estar de volta aqui, esta casa, por mais que não seja presencialmente, que não esteja de fato na casa Venture. E poder passar aí para vocês um pouco da visão da Eureka sobre comportamento, saúde mental, nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente empreendedor. Quero muito que isso seja um bate-papo entre nós aqui. Eu trouxe uma apresentação principalmente para me guiar e para guiar esse assunto, mas eu quero que tenha muita participação de vocês. Não sei como é que costuma ser os outros bootcamps, se é algo mais positivo, mas aqui eu quero que a gente converse, que a gente consiga trocar essa ideia. E quando me foi feito esse convite de que eu ia estar falando aqui para as startups, para a Venture, eu catei aqui dentro da nossa biblioteca de conteúdos o que a gente tem falado sobre e para empreendedores, e eu encontrei aqui o Brain Defend como sendo um dos workshops que a gente dá sobre empreendedorismo, e trouxe aqui, obviamente não esse workshop completo, que é um workshop de 4 horas, mas pontos importantes que a gente pode discutir e conversar sobre o que a psicologia aplicada tem para nos dizer sobre alta performance, sobre o empreendedor, sobre a vida do empreendedor, e depois contar para vocês um pouco do que a gente anda aprontando na Eureka, o nosso programa de saúde mental que eu estou à frente. Me apresentar, então, mais profundamente, digamos assim. Eu sou o Lourenço, então sou gestor para inovação e liderança pela Unicinos, também pela Unicinos especialista em mercados criativos, um MBA em mercados criativos, e recentemente agora finalizei o meu mestrado em gestão do design numa universidade portuguesa, então finalizei agora no começo do ano, entre março e abril. Vou trazer um pouco desses casos, inclusive, porque eu acho que isso vai agregar bastante para a nossa conversa, principalmente quando a gente for falar aí de estresse da vida do empreendedor. E atualmente estou atuando já desde o começo do ano como head de B2B da Eureka, que, para quem não conhece, é a marca de saúde mental mais querida do Brasil. E, enfim, já fui mentor e organizador de Startup Weekend, já palestrei aí na Campus Party, no Startup RS, num evento da Arezzo, numa universidade americana em Cornell, muito por ter feito parte da Venture, então não sei se todo mundo já tinha
estava aqui quando a gente estava conversando sobre isso, mas em 2014 eu comecei a fazer parte da Venture, fui o colaborador aí número 1 ou 2 da Venture nesse começo de trajetória. Inclusive eu trouxe aqui, não sei se o Sandro está aqui ainda, não estou enxergando o Sandro. Deixa eu ver. Estou aqui sim, estou aqui. Tá aí, Sandro. Olha, eu trouxe até o e-mail que o Sandro me mandou dia 25 de setembro de 2014, dizendo ali, ó, Lourenço, tudo bem? Estamos com o processo de seleção aberto aqui na Venture. E a gente tinha conversado no Gil sobre isso, acho que tu tem o perfil para essa vaga. E daí fui lá, conversei com o Sandro, com o Thiago na época, e entrei, aceitei esse desafio de um assunto que ainda era muito novo, né? A gente está falando de aceleração, falando de startup, desse ambiente, termos que eram muito novos e que, por mais que eu estivesse fazendo na época uma faculdade super inovadora, super diferente, até para a gente era um tema muito inovador. Então, primeira aceleradora aí, primeira ou segunda aceleradora do Rio Grande do Sul, então era um tema muito novo. E ali tem até uma fotinha de eu jogando golfe no escritório de Porto Alegre, num golfe de escritório. Fotinho da Venture 2015, isso aqui eu acho. Pessoal da Devorando lá no canto da janela e pessoal da Me Casei no cantinho da direita aqui. Acho que nem se chama mais Me Casei, né? O Ed agora, como é que é o nome? Exatamente. Olha, essas fotos tu tem que mandar para nós aqui. Essa aqui eu não tinha. Vou mandar. Isso aí eu tirei. Olha só como era a Venture, tá vendo os fundinhos de vocês ali também. Então, foi antes da reforma essa aí. Antes da reforma. E aqui eu tenho a foto da planta da reforma, porque quem fez o projeto foi minha mãe, olha só. Exatamente. Eu vi que as fotos já estão um pouco diferentes, mas era só para trazer um pouco das curiosidades e a gente quebrar um pouco o gelo aqui da nossa conversa. Olha como era bonitinho o desenho original, né? Depois virou uma bagunça, as coisas. Fui só abrir aqui para o meu gato. Mudamos as mesas de lugar, mudamos tudo, tiramos aquele gramadinho ali do meio. Empreendedor. É isso aí. Mas... essas mesas já viraram até mesa de ping-pong, tá, Lourenço? Tudo. Já joguei ping-pong nelas também. Mas, então tá, gente. Que alguns desses pontos que vão embasar nossa conversa, principalmente estão nesses 3 livros, tá? Que é o ABC, né, do comportamento humano, o essencialismo e o ACT, a matriz do ACT, que é uma teoria aí da psicologia de aceitação e compromisso, que tem a ideia de aceitar o que está fora do nosso controle e compreender e nos comprometer com ações que vão fazer melhorar nossa vida. Alguém de vocês conhece algum desses livros? Já leu? O mais famosinho, talvez, de mercado seja o essencialismo. Os outros 2 acabam sendo mais de parapsicólogos mesmo. Conhecem? Eu falei que é bate-papo, gente. Vamos bater papo. Deixar o microfone aberto, daí facilita. É isso aí. Já. Não conheço, não. Boa, obrigado, Juan. O essencialismo, esse eu ouvi falar, mas não li ainda também. O essencialismo. Também é novo isso. Que bom, gente, que bom. Fico feliz de estar trazendo, então, para vocês aí conteúdos diferentes e que a gente possa conversar muito, muito sobre eles. E para começar o nosso papo, eu vou trazer um caso aqui fictício, mas que a gente pode embasar e trazer para a nossa realidade empreendedora, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos conversar um pouco sobre o dia a dia do empreendedor, o que a gente faz e como isso se comporta de certa forma. Então, aqui eu vou trazer o exemplo do Paulo, para começar. Um cara de 36 anos, escritor. E como é a rotina desse cara? A gente pode imaginar que um empreendedor, mas eu vou trazer o escritor porque eu acho que a gente consegue resumir melhor a rotina dele e a gente consegue gerar essa empatia e se colocar no lugar do Paulo. Paulo, então, tem aí diversas atividades, né? Como passear com o cachorro, ele lê as colunas de filmes no jornal, responde os seus comentários no Instagram, faz compras junto com a Marina, não sei quem é a Marina, talvez seja a esposa dele, lê críticas do seu último livro, que é um cara que é escritor,
responde os seus fãs no Twitter, organiza as finanças da casa, pensa na reforma da cozinha, escreve crítica de cinema, ajuda as crianças num projeto de escrita, grava um podcast sobre RPG, vai no mercado da esquina, ele começa a bolar uma palestra para os escritores, ele dá opinião de crônica para um amigo. E a verdade é que nós, seres humanos, a gente faz coisas o dia inteiro, né? Então a gente está sempre fazendo muitas atividades, mesmo que essa atividade seja simplesmente dormir o dia inteiro, a gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente vive de fazer muitas atividades. Mas, e o livro, Paulo? Cara, tá difícil, o tempo anda curto. Então, isso significa que, por mais que a gente esteja fazendo atividades o dia inteiro, algumas coisas que a gente faz nos movem para um tipo de vida que a gente quer, enquanto outras coisas que a gente faz nos afastam desse tipo de vida que a gente quer viver. Então, quem aqui sente que tem essa rotina sobrecarregada e que pensa, meu Deus, o meu dia é muito curto. Como é que é a relação de vocês com o tempo de vocês, com o tempo do dia a dia? Quero ouvi-los. Alguém se identifica com o Paulo? Pode começar, podem falar. Eu não tenho vergonha do silêncio. Eu não tenho vergonha do silêncio. Posso deixar constrangedor aqui. Eu acho que a maioria... Vou tomar a frente, vou começar. Vai, por favor, Ricardo. É bastante... A gente se completa no que fala ali bastante. Eu, por ter uma nenê também recém-nascida, então envolve muito tempo. Coisas que eu tinha costume de fazer, eu não faço mais. Porque a nenê consome muito tempo, ela não tem mas assim, autocondição de fazer as coisas, então ela precisa ser educada. Então, para mim, o tempo anda muito curto. Então, antes os meus dias tinham 16 horas, hoje eles têm 7h30 no máximo, porque os outros 7 ou 8 horas, 9 horas por dia é com ela. Então, eu ela tirei esse slide, eu devia ter deixado. Ela acorda comigo, ela dorme comigo, ela tem que fazer as coisas, e é creche, é roupa, é banho. Então, muita coisa que eu fazia eu não consigo mais fazer por questões de tempo. Então, consome em relação a isso. Então, o tempo anda curto, sim. Boa. Alguém tem alguma posição contrária do Ricardo, que pensa, não, a gente tem tempo demais? Ou tá apertado para todo mundo, né? Só vejo cabeças balançando. Boa. Na verdade, né, Lourenço, a pandemia acentuou mais ainda essa falta de tempo, né? Se antes a gente tirava um tempinho, estava se deslocando de um lugar para o outro, agora com a pandemia ficou pior ainda, né? E uma falsa impressão, né, de que a gente ganhou mais tempo, no fim. Mas, beleza. E daí, tá? Aqui eu trago já um dos pontos e principais pontos que a gente vê no livro do Essencialismo. Existem muitas dessas atividades, né? Muito mais atividades e oportunidades no mundo do que recurso e tempo para que a gente invista nessas atividades. E aqui, dentro do modelo do essencialismo, ele mostra que se a gente tentar progredir, né, 1 centímetro de progresso em todas as direções, a gente vai crescer muito pouco. E o que ele recomenda dentro do essencialismo é que a gente não tente crescer em todas as direções um pouquinho, mas que a gente consiga focar em um monte de progresso numa direção, e tá um buzinaço aqui, você deve estar ouvindo, na direção que mais importa. São Paulo, 18 horas, é isso que acontece. E se a gente focar no essencial, a gente consegue focar no que importa. E esse é o pensamento essencialista, né? É a gente buscar o menos, porém o melhor, né? Não fazer mais, mas fazer o que é o certo. Então, aqui a gente entra já num desses dilemas que a gente tem nesse empreendedor, que é já entender um pouco da limitação do nosso tempo, entender que a gente não pode fazer tudo e não consegue fazer tudo. A gente tem que aceitar, e daí entra já o outro livro de aceitação, né? A gente tem que aceitar que a gente não pode fazer tudo, e se a gente não pode fazer tudo, por isso que o essencialista, o cara que usa isso, pesa bem mais as opções e acaba tomando decisões difíceis. E tomar decisões difíceis é a gente dizer não para diversas das atividades que a gente tem para fazer no dia. E
E esse é o primeiro passo, a gente entender que a gente não pode fazer tudo, e se aí, no momento que a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que estabelecer prioridade como empreendedor, se a gente quer atingir nossos objetivos ou se a gente quer levar, né, a nossa vida para uma direção que é a direção que mais importa, para a direção que a gente quer levar da nossa vida. E se a gente não estabelece as prioridades, alguém vai fazer isso por nós, seja nosso colega, nosso chefe, o mercado, nossa filha de 1 ano. Então, alguém vai estabelecer essas prioridades se a gente não estabelecer. A gente tem que encontrar, estabelecer as prioridades e tomar as decisões o tempo inteiro. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que é difícil, que exige muito da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, de estar sabendo que a gente não vai poder abraçar tudo e que a gente vai abrir mão de muitas coisas para ir para o caminho certo. E tem uma passagem do livro que, para mim, me chama muita atenção, que é: se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Então, isso faz muito parte da filosofia essencialista, né? Então, se aquele sim, quando está ali na pergunta, não é um sim óbvio, eu deveria fazer isso? Se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Então, isso, obviamente, o essencialismo aqui é um exemplo muito extremo de alguém que está muito focado em fazer só o que é essencial, mas a gente traz este ponto. Como é que vocês enxergam esta filosofia, esse modo de viver? Isso faz sentido? Vocês têm muito desse dilema de ter que fazer escolhas no seu dia a dia e abrir mão de coisas? Isso gera alguma frustração em vocês? Rua está balançando a cabeça, assim, pensando nas suas situações. Sim, sim. O dia inteiro. Né? Todas as ações da nossa vida, né? Para conseguir empreender, eu tive que aprender a dizer não, e a cada dia trabalhando isso, né? Para conseguir dizer não para muitas coisas, né? E muitas vezes e muito no momento de negócio que vocês estão, né? Dizer não para o churrasco, muitas vezes, para sair no bar com os amigos na quarta-feira, que, enfim, tem o pitch para fazer, tem o trabalho para rolar. Muitas vezes tem gente que tem o seu trabalho e ainda tem sua startup fazendo as coisas acontecerem. Então, de fato, a gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas não são escolhas fáceis, e não é prazeroso, muitas vezes, a gente abrir mão de muitas dessas coisas, né? E daí, vamos passar para o segundo livro que a gente fala ali do ABC. A gente vai entender um pouco de como funciona esse nosso comportamento, e todo comportamento, que é a nossa coluna do meio, né? Em português não faz muito sentido o ABC, seria um ACC, mas para literatura vou manter o ABC, que é os antecedentes, o behavior, que é o nosso comportamento, e as consequências. Mas todo comportamento tem um antecedente e tem uma consequência. O que é esse antecedente? São os gatilhos que vão causar um comportamento. Então, o Ricardo aí, que está com uma experiência de uma paternidade aí mais recente, isso é muito fácil de identificar em criança, né? Então, o antecedente é: tô com fome, o comportamento é: vou berrar porque eu preciso mamar, ou preciso do brinquedo, quero tal coisa. E a consequência é: tudo bem, parei de chorar. Mas, enfim, a gente vai entrar em exemplos mais empreendedores, mas era só para trazer um exemplo que talvez seja fácil de entender. O antecedente é esse gatilho que vai causar um comportamento que, na maioria das vezes, pode ser observado no momento logo antes do comportamento acontecer. E se a gente compreender isso, vai nos ajudar a identificar melhor quando os comportamentos acontecem. O comportamento, eu acho que esse é o mais óbvio, o mais fácil de identificar, é a ação do foco principal do que é aquilo que a gente está fazendo, que a gente quer influenciar, e a consequência pode exigir daí um pouco mais de autoconhecimento nosso, mas para a gente poder reconhecer, mas ela vai acontecer logo depois do nosso comportamento, e essa é a maneira que a gente reage a um comportamento e pode nos mostrar, né, várias consequências. E aqui a gente volta para o nosso amigo Paulo, que está muito ansioso aqui. Será que ele vai conseguir terminar o livro dele? Porque essa é a tarefa que está na cabeça dele. Então, será que eu vou conseguir terminar esse livro? E daí, quando eu trouxe ali que eu finalizei meu mestrado no começo do ano, me veio muito isso, assim. Eu estava ali mudando de trabalho, voltando, até eu volto para a Eureka depois, mas
tá num momento de transição já de carreira, terminando um mestrado, aqui em São Paulo, pandemia, e aquilo ficava na minha cabeça enquanto eu estava fazendo meu trabalho. Será que eu vou conseguir terminar esse mestrado? Será que eu vou conseguir fazer minha tese? E eu consigo entender o Paulo aqui como escritor com essa angústia de será que eu vou conseguir terminar essa tarefa, que é algo que é muito importante, é o meu trabalho, eu preciso fazer isso. E o comportamento do Paulo nesse momento é, eu vou cuidar do jardim, eu vou ler o jornal, e ele não senta lá a bunda na cadeira para escrever o livro dele. E isso pode, se a gente observa, a consequência para ele, o gatilho, a recompensa que ele tem por ter esse comportamento, é que a ansiedade dele diminui, mas essa ansiedade diminui muito no curto prazo. Quando ele procrastina, quando ele ignora o fato de que ele precisa escrever, ele consegue ter esse alívio, essa ansiedade diminuída naquele curto prazo, mas a longo prazo isso acaba pesando mais. Aqui a gente pode ver muito um comportamento parecido com o do fumar, né? A consequência de quem fuma é um prazer muito momentâneo. Então a gente olha que a consequência de curto e longo prazo ela se distingue e a gente acaba sendo muito programado a buscar essa consequência de muito curto prazo. Tipo, me deu um alívio agora eu tô bem. E a gente não consegue enxergar muito no longo prazo, porque essa recompensa demora para chegar. A gente não consegue sentir no corpo aquele alívio. E daí, enfim, não sei aqui se alguém é fumante ou já foi fumante. Nunca fui. Mas eu consigo entender a sensação do tipo, tô ansioso, barará, fumei um cigarro, isso me trouxe, a nicotina me traz essa recompensa para o meu cérebro e eu consigo ficar aliviado naquele momento. Por mais que no longo prazo isso não está fazendo bem para a tua saúde, pode te trazer doenças, etc, etc, etc. Então, à medida que o dia vai passando, a gente vai vivendo todo esse tipo de situações, várias situações onde ele poderia estar fazendo essa ação, e daí isso vai gerando pensamentos, sentimentos mais difíceis vão surgindo, a gente passa a experimentar emoções como uma preocupação, a gente começa a prever os piores cenários, tipo, será que eu não vou conseguir terminar esse livro? Ou, nossa, eu sou muito burro mesmo, eu sou ruim, eu não consigo nem sentar para escrever um parágrafo, e tu começa a ir alimentando que a gente não é bom o suficiente, que a gente é um fracasso, que é uma falha, que a vida é uma droga, tudo é difícil, e a gente fica preso muito facilmente nesse sentimento, e que isso acaba gerando quase todos os tipos de problemas psicológicos que a gente tem, né? O estresse, a ansiedade, a depressão, eles se resumem muito nesse processo básico da gente ficar preso nesses ciclos. E daí a gente entra aqui num termo da psicologia que é chamado de fusão cognitiva, que é quando daí esse sujeito passa a acreditar que esse sentimento é totalmente verdadeiro e começa a se comportar em cima desse pensamento, né? Ele começa a evitar o sentar para escrever, porque aquilo gera para ele já uma sensação ruim. Então, e de novo, né? E eu passei isso muito recentemente no mestrado, que é olhar para aquele desafio e que, enfim, ia me levar para um objetivo, mas, tipo, era muito reconfortante eu olhar para aquele projeto e pensar, eu não vou escrever isso agora e vai ficar tudo bem. Só que isso passa uma semana, passa outra, e de repente falta um mês para entregar a tese. O que tu faz? E daí isso vai alimentando. E querendo ou não, neste momento, foi depois que eu entreguei, mas eu cheguei num estado de esgotamento total e eu tive um burnout. Eu pifei total. Então, isso aconteceu comigo, eu entreguei a tese em março, abril, foi exatamente nesse momento, assim. Chegou num ponto que eu não conseguia sentar na cadeira para trabalhar, porque isso já tinha entregue, mas porque não aguentava. Eu pifei, assim, chegou a me dar pânico o sentar na cadeira para fazer uma atividade. Então, e eu imagino que isso possa vir a ser, se alguém já passou por isso, provavelmente entende, mas não queiram passar por um processo de burnout, que ele é bem complicado. E por sorte, daí eu ainda não tinha entrado na Eureka, mas eu já estava sendo acompanhado por um terapeuta da Eureka, mas por sorte eu consegui identificar isso muito cedo dentro da minha história aqui, vi que isso não era um comportamento que combinava com o meu dia a dia, com a minha rotina, trouxe isso para a terapia e
isso, enfim, né, a gente conseguiu trabalhar isso a ponto de que não piorasse muito, identificou cedo, e são alguns meses, ainda estou em tratamento, mas para a gente conseguir recuperar o nosso melhor estado, né? Então, enfim, a gente acaba entrando nesse estágio dessa fusão cognitiva de já não acreditar que é capaz, de já não conseguir dar reunião, e daí o cara já desliga a câmera, e a gente enxerga isso no dia a dia. Não só a gente como empreendedor que está à frente dessa pressão, mas também a gente pode ver isso com os nossos colaboradores, não sei se como é o tamanho de startup de vocês, o quanto vocês já têm de equipe, mas a gente pode começar a identificar isso dentro desse ambiente que acaba sendo até mais comum, né? Equipes menores, trabalhando como uma empresa complexa, acúmulo de funções e tudo mais. Querem comentar alguma coisa deste momento até agora? Alguém já passou por isso que eu relatei? Eu queria agregar, né? Claro. A quantidade de distrações que nós temos hoje, né? E entretenimentos, né, disponíveis, né, até mesmo às vezes na forma de um conhecimento útil, né, isso já aconteceu comigo, eu trabalho com a parte de TI, né, então você tem diversas vertentes dentro do TI, mas às vezes você deveria estar focando numa frente, mas a outra torna-se mais interessante, né, aquela frente talvez não seja tão atrativa, fica aquele negócio meio doloroso, assim, você consegue fazer, né, mas fica algo assim, parece que você tem que pagar um preço para fazer, e outras frentes parecem mais interessantes, né? E então eu tive que refazer a agenda, né? Focar bastante e realmente ver que o valor, né, daquela tarefa era muito mais importante do que focar nas outras, né? Então eu vejo que as coisas vão puxando, né? Se você não tomar as rédeas da situação, realmente complica, né? E a gente vai vivendo o FOMO, né? Que é o Fearing of Missing Out, que é o mundo é carregado de informações. Então a gente vai olhar no marketing digital aí quantos gurus que entregam a teoria tal, e a lançamento, e a perpétuo, e barará, e barará. Tipo, o que serve para o meu negócio? Não, mas eu deveria estar fazendo isso aqui também, mas eu deveria estar fazendo isso aqui também, mas eu deveria... E de repente a gente está andando 1 centímetro para cada direção sem estar focando no essencial, né? Também Diga, queria Ricardo. agregar algo em relação, porque eu também passei por isso, tá? Mas não focado em algo que eu tinha para fazer. Sim. Eu fui atleta profissional de vôlei e quando eu me lesionei, eu passei por uma completa mudança na minha vida e tudo caiu, sabe? E uma reconstrução até poder empreender foi muito doloroso, sabe? Eu aprendi das piores formas possível. Ninguém me disse como eu tinha que fazer. Tudo eu aprendi errando. Então, foi muito difícil, né? Porque imagina, tu tem toda uma carreira construída, já faziam 8 anos, e no 9º ano eu acabei me lesionando num país que não era o Brasil, era a Suíça. Praticamente eu não falava alemão, né? Falava inglês e espanhol, então tinha dificuldade, porque era outra língua, outra vida, outra recuperação. E quando eu voltei, que minha ficha caiu, foi muito difícil recomeçar. Foi muito difícil. Eu demorei 1 ano, praticamente estando aí no mundo sabático, aí 1 ano sabático, sem saber o que fazer depois disso. Por mais que tinha estudado, por mais que eu tinha vários conhecimentos no mundo esportivo, mas foi algo que me fez repensar em tudo. Hoje, voltando a trabalhar com esporte, eu me vejo em situações que eu posso auxiliar e muitas vezes nos é posicionado por atletas que a gente tem contato e eles pedem, mas tu era atleta, como que agora tu empreende, sabe? Como é que tu faz isso? Como é os passos? E aí tu vai, todo um processo, mas foi muito difícil não saber o que fazer e como você falou, tive um tempo de aprender, né? Psicologicamente para tentar me reconstruir como pessoa, porque tu é como empreender, tu tá tão focado na empresa que se daqui a pouco não dá certo aquilo que tu tá fazendo, tu te coloca num espaço sem volta. E isso aconteceu. Então, hoje, quando eu vou empreender agora, eu penso, tipo, não quero fazer as mesmas coisas que eu tive antigamente. Então, quis compartilhar essa informação. Muito bem, cara. Obrigado aí por compartilhar com a gente.
E a gente volta daí para o Paulo, mas a gente começa a ver que nesse ciclo do Paulo ter que escrever o livro e ele preferir cortar grama, ler o jornal e qualquer outra atividade acaba ficando mais interessante para ele e dá uma recompensa melhor para ele do que sentar e escrever, é que essas atitudes do Paulo não aproximam o Paulo do que realmente importa para ele. Enfim, e aqui a gente está deduzindo que o que importa para o Paulo é terminar o livro dele. E quais são essas atitudes, né? E o que importa para ele? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar para a gente, que é o que importa para a gente e quais as atitudes que a gente tem que ter para a gente chegar mais próximo do que importa para a gente. E qual é o preço que a gente paga dentro para essas nossas escolhas, né? E daí até quando tu começou a falar da história tua e da tua filha, ou filho, agora eu já não me lembro, mas quando tu começou a falar, eu falei, putz, eu tirei esses slides, porque eu tinha justamente um slide contando do tempo que a gente tinha útil do dia, né, para ser produtivo, e daí, enfim, tinha aqui, mas esse é o preço que a gente paga. É o nosso tempo, é o tempo que a gente... É uma menina, boa, sua filha. Isso. Então, é o nosso tempo, né, de fato. E tudo, sim, tem um preço, e a gente paga esse preço com o nosso tempo. Então, aqui, eu encontrei esse calendário, não sei se alguém já viu esse calendário da vida. Ele é assustador ao mesmo tempo que estimulante, mas que às vezes a vida parece muito curta, às vezes ela parece longa demais, e esse gráfico aqui, ele ajuda, né, a enfatizar algumas coisas, e principalmente, para mim, eu olho ele e sei que ele é finito. Então, o nosso tempo é limitado. Nosso tempo na Terra é limitado e tudo que a gente faz. E essa aqui são as nossas semanas, tá? E pensando num adulto, num ser humano que viva 90 anos, tá? Esse aqui são as semanas que a gente tem de vida. E cada linha dessas é um ano de vida. A gente tem 52 semanas e meia, se não me engano, do ano. Então, aqui está arredondado, acho que para 52, ficou pequenininho, mas cada quadradinho desses é uma semana que vai passando na nossa vida. E daí, esses mesmos caras que criaram esse calendário, eles têm alguns dados de calendário que eu achei interessante trazer, que é, por exemplo, aqui a vida de um americano médio, né? Então, os seus primeiros anos, o tempo da escola, do high school, da faculdade, e ali em vermelhinho é o nosso tempo de carreira, né? Então, nisso a gente já vê que naquele tempo todo, a gente já tem um tempo menor aqui que é dedicado à carreira. E daí, a partir ali dos 62, 63, já entra a lógica de aposentadoria e tal. Então, olha como a gente começa a cortar esses quadradinhos, semanas, isso começa a ficar tipo, opa, então significa que em que estágio da minha vida eu tô aqui, né? Qual o quadradinho, quantos quadradinhos eu já pintei das minhas semanas da vida? E um dos que eu achei muito interessante que eles trouxeram aqui a morte de algumas celebridades, de pessoas famosas. Então, tu olhar o Steve Jobs aqui neste pontinho, nem todo mundo chega lá nos 90, né? Então, nem todo mundo... Então, Abraham Lincoln, onde está o Osama Bin Laden, enfim, né, trouxeram umas pessoas estranhas aqui, mas o Kurt Cobain lá, com seus 33, olha quantas semanas ele pôde viver, né? Então, o que isso traz para vocês? O que faz isso vocês pensarem quando vocês veem esse monte de quadradinhos acumulados? Se já passou dos 27, a probabilidade é mais difícil, porque 27 é um ano ruim. Quase um terço. Não, no rock, os 27 é o ano da... Eu já passei. Eu tenho que passar dos 33 agora, de Cristo, e depois vai. Mas são... Só isso? É só isso que a gente tem? São só esses quadradinhos aí? Não tem uma página 2? Quando eu olhei isso aqui, a minha relação com sexta-feira e segunda-feira mudou totalmente. É tipo olhar aquele tipo, ufa, mais uma sexta, é olhar do tipo, caralho, pintei mais um quadradinho, né? E já foi. Recém começou a semana, a gente já tá na quinta, cara, já foi mais um quadradinho. O que foi desse meu quadradinho aqui? Mais um ou menos um, né? Então, a gente começa a trazer essas reflexões e são coisas que a gente precisa pensar quando a gente quer escolher, né? Fazer os nossos sims e nãos da nossa vida. E aqui é bem para provocar mesmo. Lorenzo. Diga.
Quem fala? Antônio, acabei de ver. Isso, só fazer uma reflexão ajuda. Aí a gente é um pouquinho mais... A questão do contexto de vida da pessoa, certo? São padrões individuais aí bem complicado Claro. para se pôr dentro de uma caixa, sabe? Uhum. Que muita gente, nós estamos falando aí de saúde mental, inteligência emocional, agilidade emocional, acho que por aí o caminho da roça, né? E a gente entra em certos contextos de vida, de escola, de familiar, que vem lá desde a infância, e daqui a pouco entramos em certas caixas que acho que a gente está preparado emocionalmente para aguentar a carga. Então, tem muita gente que pira, tem muita gente que absorve, mas essa estrutura emocional ela vem lá de criança. Então, é muito perigoso hoje, principalmente com as informações que estão chegando, via tudo que é lado, sem nenhum filtro de base, de informação e de conhecimento, e a pessoa achar que deve ser o Steve Jobs. Porque esse é o padrão. Esse é o padrão. E o cara fica doente mentalmente e perde todo o foco da vida, sabe? Sim. Então, assim, para o pessoal, eu sou um pouquinho mais rodado, assim como eu comecei a aprender a ler, a cuidar um pouquinho mais da minha saúde mental há muito pouco tempo atrás, certo? Então, tem que estudar um Jeff Young, terapia de esquema, teoria de apego e tal, para ver de onde, de fato, a coisa está pegando, porque eu já tive a síndrome da música do Fantástico, é coisa complicadíssima. Você ir dormir domingo e segunda-feira você achar que vai começar tudo de novo. Aquilo é uma coisa que só te dá desconforto, te incomoda. Por quê? Porque é isso aí, né? O contexto da vida, naquele time da vida, aquela etapa da vida, é isso aí. E aí? E aí o tempo passou, como você falou, o tempo é finito, né? O prazo de validade a cada dia vai diminuindo e a tua saúde mental ficou para trás. E o nosso corpo, ele vai passando junto com esse tempo e a nossa capacidade de execução de muitas coisas, né? Mas o corpo ainda você consegue mascarar, né? Consegue. Mas até a saúde certo ponto. Depende. Mas a saúde mental e a inteligência emocional, tem certos gurus aí agora que, olha, tá levando gente aí pro brejo, pra loucura, sabe? Em termos de droga, de bebida, até de trabalho mesmo, de perda. Então, acho que esse tipo de conversa, desse bote-ré, por isso que eu me interessei bastante, e dou parabéns à Venture, por justamente não se preocupar só com a questão de trazer para a gente coisas de objetivos, de metas, etc. e tal. Espera aí, você tem uma cachola aí que ela funciona em sequência. Ela não funciona neurologicamente tudo igual. Que nem as mulheres que ficam loucas, né? Porque lava, passa, cuida do marido, vai trabalhar, cuida da criança, depois tudo ao mesmo tempo, né? E a cabeça da gente não, é tudo sequencial, do ser humano sequencial. Então, é importante do foco e também analisar qual é o custo, né? O preço a ser pago. Isso tem que ter preço. Não existe almoço de graça. Isso é regra básica da vida. Não tem almoço de graça. Então, tem que analisar. Pôr na balança, mas se você não analisar a questão tua contextual de criação, de formação desde o ventre, você possivelmente tem um problema e não sabe que ele existe. É uma criança, como diz o psicólogo, é uma criança ferida, certo? E vivendo como adulto. E aí os problemas. Então, eu vejo assim muito com preocupação de reflexão as coisas dentro de uma caixa, sem considerar o contexto da pessoa, de vivência e de nascimento. Beleza? Não, com certeza. E cada um, obviamente, tem que entender aqui o seu contexto, né? Então, qual é, quando eu trago o exemplo do Paulo, eu estou falando do Paulo, personagem fictício aqui, mas cada um tem qual é o seu objetivo. Obviamente, como a gente está
falando e tratando aqui com empreendedores, eu tento trazer um pouco mais para essa ótica empreendedora e colocar dentro dessa certa caixa aqui, porque, de certa forma, tem similaridades. Não saiu a palavra. Mas, obviamente, cada pessoa aqui tem seu contexto e a gente vai entendendo esse contexto de forma diferente para o que é o nosso objetivo. Como eu trouxe aqui para o Paulo, né? Quais são essas atitudes que aproximam o Paulo do que importa? O que importa pro Paulo. Então, vai ter o que importa para o Fernando, o que importa para o Juan, o que importa para o Sandro, o que importa para o Ricardo, para a Cris, para a Gabi. Cada um vai ter para si o que importa, o que quer atingir. E a gente tem que ver que atitudes cada um dessas pessoas pode ter para atingir o que quer, né? Para a gente estar mais próximo. O que a gente não pode é desperdiçar essas preciosidades que a gente tem, que são raras, esses nossos diamantes, e que eu vou entrar um pouco nesse ponto, sem saber. Então, quando a gente chegar e se dar conta do tipo, meu Deus, eu estou desperdiçando esses diamantes aqui sem perceber, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter para não chegar e dizer, meu Deus, mais uma semana se foi e eu perdi essa preciosidade aqui, que era mais uma oportunidade que a gente tinha aqui de lapidar esse diamante, de fazer ele render mais, enfim, todas as outras questões. Mas, dando sequência aqui, e justamente eu vou falar desses diamantes, eu acho que essa é a única palavra, né, que eu consigo descrever essas semanas que a gente tem, cada quadradinho. Eles são preciosos, são diamantes. E existem, aí, olhando em eternidade, trilhões e trilhões de semanas, mas para a gente esses diamantes aí são limitados, né? E a gente pode imaginar que cada uma dessas semanas é uma pequena joia com um diamante de 2 milímetros e 0,05 quilate, como o que está aqui nessa aliança, nesse anel. E se a gente multiplicar o volume desse diamante pelo número de semanas que a gente tem nos 90 anos, que são 4.680, ele vai somar pouco menos do que uma colher de sopa cheia de diamantes, né? Então, olhando para essa colher cheia de diamantes, eu acho que a pergunta que a gente faz é se a gente está aproveitando o máximo das nossas semanas, né? Desses diamantes são tão raros, tão pequenos, tão curtos. Enfim, vai ter gente que vai achar que é muito valioso o que a gente tem aqui, e que é muita coisa, mas também, ao mesmo tempo, ele é tão pequeno, tão frágil, tão pequenininho. Beleza, gente? E daí eu vou entrar no terceiro livro aqui que eu trago como para a nossa discussão, que é da matriz do ACT, que é como que a gente pode, e a gente entendendo, né, que nosso tempo é tão precioso e que a gente tem essas pequenas joias aí, a gente precisa entender quais são os nossos valores, com quem que a gente se importa, o que é importante para a gente, que tipo de pessoa que a gente quer ser, e usar esses valores para guiar, inspirar, motivar, fazer os movimentos que a gente tem para que nos aproximem mais da vida que a gente quer ter. E o ACT daí ajuda a gente a classificar as nossas atitudes entre aproximar e afastar, né, do que é importante para a nossa vida. E toda atitude nos afasta ou nos aproxima de algo aqui. E no outro quadrante aqui dessa nossa matriz, existe as experiências que são internas, né, que nos fazem pensar, sentir, refletir, são mais ligadas a nosso pensamento, a nossa reflexão, e tem experiências aqui que são mais fisiológicas, mais observáveis, né, que a gente usa os nossos 5 sentidos para poder ver, sentir de outra forma, né, mais sensorial mesmo. E daí, com isso, a gente tem essa matriz, que é a matriz do ACT. E só a gente, né, só o próprio indivíduo é capaz de observar o que acontece dentro dessa matriz e entender quais são as atitudes que são importantes para ti. E daí, nesse nosso primeiro quadrante aqui, sobre o aproximar, sobre os internos, a gente tem que pensar, e daí posso deixar isso até como um exercício depois de tema de casa para vocês, se vocês quiserem fazer, quem ou o que é importante para a gente, né? E aqui é importante que não tem metas, não tem objetivos, né? Quem ou o que é importante para a gente. E aqui a gente traz um exemplo, daí eu vou tirar o exemplo do Paulo, por exemplo, o meu esposo, o meu filho, a minha amiga Carol,
Então, aqui os exemplos de quem, né? O quê? A igreja, a saúde do meu corpo, isso é algo que é importante para mim. O ser honesto, isso é um valor que é importante para mim. E trabalhar duro, que é outro valor que é super importante para mim. E aqui a gente entrar, são coisas que são internas, que a gente não consegue enxergar quando a gente bate o olho numa pessoa ou outra, né? Mas esses são os valores internos, e é disso que eu quero me aproximar, né? Mas estar mais próximo. E no outro quadrante, daí o que a gente já consegue visualizar é o que você faz na direção do que importa, né? O que a gente está fazendo para ir na direção do que importa. Isso é algo que a gente consegue observar, né? Então, são ações que são observáveis por um agente externo, né? Então, as pessoas olham e pensam, bom, eu sei que ele está fazendo isso para se aproximar. Então, a gente traz aqui passear com o marido no fim de semana, ir no culto junto com a Carol, que daí já junta a igreja ali com a amiga Carol, jogar videogame com o filho, fazer uma crítica construtiva, deixa mais próximo dessa ideia de querer ser honesta, ir na academia, é uma atitude que é feita e percebida para ter uma melhor saúde do corpo. Fazer hora extra tem a ver com uma atitude que é feita para mostrar e reforçar esse valor de trabalhar duro. Do outro lado, daí a gente tem coisas do afastar e mais internas, que são sensações e pensamentos que te incomodam ou te torturam, né? Então, de novo, interno é muito para a parte do pensamento, mais do que a gente quer afastar. São as sensações e pensamentos que nos incomodam, que nos torturam. Então, é aquele pensamentinho que fica ali, eu sou uma péssima esposa, eu estou prestes a ser demitida, estou com muito tédio, eu estou ansioso, estou ansiosa, eu tenho medo de ser abandonada. Então, são aqueles sentimentos, né, que as sensações e os pensamentos que ficam nos incomodando e nos torturando o tempo todo. Ou será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou um bom empreendedor? Será que meu negócio vai ficar dando certo? Nos ficam nos torturando. E daí, no quarto quadrante aqui, o que você faz para abafar eles ou para fugir desses sentimentos, né? Então, eu fico emburrada com o marido, já que eu fico com esse pensamento de que eu sou uma péssima esposa. Estou prestes a ser demitido, então vou fazer hora extra. E aqui, propositalmente, a gente botou fazer hora extra, né, que pode ser tanto algo que tem a ver com o valor lá do trabalhar duro, como ser algo do tipo, eu estou prestes a ser demitido, então eu preciso trabalhar mais para mostrar serviço. Então, a gente tem aqui, não é o que a gente faz, né, não é sobre a ação, é sobre a consequência, é sobre o antecedente, sobre a consequência da nossa ação. Fazer uma maratona de série, isso pode tirar meu tédio, que eu estou muito entediado, e olhar o celular do marido, já que eu estou com medo de ser abandonado, eu vou ficar lá olhando, espiando, para ver se ele está mandando mensagem para outra pessoa, e barará, barará. Então, isso aqui, a gente acaba preenchendo e podendo preencher esses quadrantes aqui para conseguir ter uma visão mais completa do que, de fato, o que a gente quer e como que a gente pode usar o nosso tempo. E aqui a gente tem duas vidas, né? Então, a vida 1 e a vida 2. Então, existe a vida que é vivida, de fugir de sentimentos ruins. Então, eu quero parar de sentir isso. É o Lourenço tentando fugir da tese lá, ou o Paulo querendo cortar a grama para não escrever o livro. E a outra vida que é o se aproximar do que é importante. E se a gente quer se aproximar do que é importante, a gente tem que tolerar também o quadrante da esquerda inferior, né? A gente tem que viver e tolerar, fugir desse desconforto que é eu sou uma péssima esposa, mas eu vou passear com o marido no final de semana. Então, é a gente cruzar, né? E não ficar emburrada com o marido, mas sim fazer a outra atitude. E ali gera esse conflito, né? Então, eu estou prestes a ser demitida. Bom, vou fazer outra coisa, né? Vou fazer hora extra, vou fazer uma crítica construtiva. Então, a gente tem que fazer o que importa, mesmo com o desconforto. E não precisa parar de pensar e sentir, mas fazer o que importa. E daí aqui tem uma outra ação, e a gente já está chegando no fim dessa apresentação, que é fazer a ação oposta, né? Que é fazer o contrário do que o impulso emocional automático. Mesmo sem querer, eu vou lá sentar, fazer 30 minutos de escrever o livro. Mesmo que isso seja desconfortável para mim, porque essa ação é que vai me levar a longo prazo a chegar nessa minha tese.
é conseguir viver com um pouco desse desconforto para a gente dar os próximos passos. E a gente valorizar aquelas semanas e não deixar a vida passar e desperdiçar nossos diamantes. E a cada ação oposta exige esse autoconhecimento, e muito desse autoconhecimento é o que a gente tem trabalhado daí na Venture na Venture, olha eu de novo, voltei a ser colaborador da Venture. Na Eureka, é o que a gente tem trabalhado com as pessoas de modo geral, e desde o começo desse ano, muito com a realidade das empresas, né? E antes de eu entrar daí, o que a gente tem feito na Eureka, só que não é um jogo sobre ganhar ou perder, é sobre sair desse debate e a gente tomar as rédeas das ações, a gente entender que esse nosso tempo é limitado e que, enfim, a gente vive esse momento que é de pressão, mas a gente tem como agir, dar esse próximo passo. E sabendo, buscando saber sempre o que é essencial para a gente, aceitando a realidade que existe, que nosso tempo é limitado, e conseguindo fazer o que importa para a gente chegar mais próximo da vida que a gente quer viver, mais próximo dos objetivos que a gente quer atingir. E daí, enfim, terminando essa parte, não sei se alguém quer fazer algum comentário aqui, mas daí eu tenho alguns minutinhos para mostrar o que a gente tem aprontado, e daí principalmente no meu setor dentro da Eureka. Alguém quer fazer algum comentário ou posso seguir? Não, sim. Posso dar sequência aqui? Então, não, Lourenço, diga. Siga sim, acho que é super bacana, mas só para aproveitar antes de tu entrar nesse ponto, que essa reflexão que tu traz, já agradecendo, inicialmente, já por trazer tópicos que normalmente a gente não para pensar, né? A gente está sempre tão sufocado pelo dia a dia, pelas coisas a to-do list, né, de cada um de nós e os nossos objetivos profissionais, que muitas vezes a gente acaba esquecendo dos objetivos pessoais, né? Então, acho que é super bacana. Eu tenho um livro que tu não comentou aqui, mas que eu, até por sinal, tenho que terminar de ler, porque eu li um bom pedaço dele que eu acho que ajuda, tá nessa direção também do mindfulness, né? Que hoje virou aí também quase um dogma, né? Tá sendo tratado aí muito no meio empreendedor, mas que no fundo também ajuda, né? Nós termos essa cabeça limpa, abrir, arejar, parar para pensar, né? E viver o momento presente, né? A gente está presente inteiro, no atual inteiro, exatamente. Então, muito legal, assim, só queria não deixar passar assim esse momento de reflexão, né? Que a gente tem que fazer, né? A gente tem que achar um tempo. Eu vou dar um depoimento assim, muito rápido. Ontem eu tirei o dia para fazer exame, então o nosso time aí sabe, né? Nessa história de manter uma saúde saudável, que é um dos meus objetivos pessoais, não, tem que, acabando a pandemia, diminuindo a pandemia, vamos aproveitar e fazer uma verificação dos índices básicos. E eu acabei ontem passando em Porto Alegre, fazia tempo que eu não passava ali para tomar um café na Padre Chagas. E aí, interessante, né? Eu parei ali meia horinha entre um almoço, entre um exame e outro, sentado no sol, tomando café, pensando, e aí já começa a surgir ideias para melhorar o negócio, porque às vezes o cara está tão na corrida aqui, sufocado, fazendo, lendo e-mail, respondendo, que falta essa meia horinha para limpar a cabeça, em tese não está pensando nada, e aí tu começa a pensar, e até coisas que geram. E eu sou muito movido para o trabalho, gosto, isso me faz bem, não tem problema nenhum fazer. Mas daí aquele tempo de pensar coisa nova e não aquilo que está sendo sugado, né? Porque pelas agendas que não são impostas, às vezes, sem a gente querer, né? Então, fazer essas escolhas e ter um tempo para nós, seja pensar na saúde pessoal, nas questões pessoais ou nas questões de refletir profissionalmente, mas tirar esse tempo, acho que isso é bacana. Para mim, ontem eu curti esse momento entre os exames, tomando um cafezinho na Padre Chagas, que fazia tempo que eu não tirava para fazer isso, né? Então, só comentar assim. Muito bom, muito bom. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Eu não sei quantos de vocês já conhecem a Eureka, ou já ouviram falar da Eureka em algum momento. Sabem o que é? Não? Então tá. Então vou explicar rapidamente desde o começo. A Eureka ela é uma startup de psicologia
ela é de Porto Alegre, hoje a gente está com sede aqui em São Paulo, estou falando de São Paulo aqui, surgiu em 2017, e a gente surge naquele momento muito com a missão de desmistificar a saúde mental e trazer a pauta saúde mental como algo simplificado para o consumo das pessoas, né? A gente enxergava na época, e os 3 sócios psicólogos, que esse era um assunto que acabava sendo tratado e falado muito na nata acadêmica das universidades americanas, de Harvard, barará, e que esse assunto ele não descia para as camadas da galera. A gente não conseguia falar dessa de uma forma simplificada. E era muito com essa intenção que a Eureka surge lá em 2017, e criando muito conteúdo, e essa foi muito da base do crescimento da Eureka como startup. E eu me lembro, lá em 2017, e eu até tinha comentado ali no começo da nossa conversa que eu tive já na Eureka, lá nesse começo, em 2017, depois saí para fazer meu mestrado, para trabalhar em outras oportunidades, voltei agora no começo desse ano, e me lembro que lá nesse período, em 2017, estava bombando muito no Netflix o 13 Reasons Why, que era o 13 Razões para Alguma Coisa, que era uma série que falava sobre bullying no colégio, na escola, e que tratava o suicídio, né? Então era o personagem lá, ou a personagem, já não me lembro mais, que se matava, e eles tentavam entender os motivos pelo qual aquele personagem tinha se matado. E no mesmo momento tinha surgido no Brasil a Baleia Azul, que era um joguinho entre adolescentes lá, que eram várias tarefas que tinha que fazer, e lá no fim o objetivo era que a pessoa tirasse a vida, e aconteceram alguns casos, 3, 4 casos no Brasil, não me lembro se chegou a ser mais, de adolescentes que tiraram a sua vida para cumprir ali aquelas missões. E eu me lembro que começou a ficar muito em voga esse assunto, e a Eureka ela fez um mini guia que acabou sendo até um modelo de conteúdos que a gente usa até hoje nas nossas redes sociais, que era um mini guia, 10 slides, assim, um carrossel com 10 páginas, desmistificando, né, o suicídio, no sentido de o que é o suicídio, né? Um assunto que a gente fala tão pouco, é pouco noticiado na mídia. Então, o que é esse assunto? Como é que a gente consegue identificar alguém que está passando por um sofrimento que possa levar a isso? O que fazer se teu amigo, teu parente, teu irmão está passando por isso? Então, são assuntos que a gente não tinha no dia a dia, né? E a gente traz esse mini guia, então, dizendo, olha, tem o CVV que pode te ajudar, né, se está passando por isso. E a gente começou a receber muitos relatos, tipo, putz, obrigado, vocês nos ajudaram nisso, naquilo. E aquele compartilhamento, isso ainda era no Facebook, eu acho que o Instagram nem estava tão popular na época, já começou a fazer, por ser utilidade pública, muita gente começou a compartilhar esses conteúdos, e a gente já desde então começa a ter uma base muito grande de seguidores, né? Hoje a gente tem aí, somados nossas redes sociais, mais de 1 milhão de seguidores entre Instagram, YouTube, LinkedIn, e agora já em diversas línguas, tem um perfil em espanhol que está bem grande. Então a gente sempre trouxe assuntos ligados à saúde mental dessa forma descomplicada. E essa, normalmente, quando eu pergunto, você conhece a Eureka? Tipo, conhece? Ah, sim, aquela página no Instagram que fala sobre saúde mental. Mas a gente é muito mais do que uma página no Instagram, e desde lá de 2017 também, um dos principais pilares e modelos de negócio da Eureka é o modelo de terapias. Então, os 3 sócios psicólogos começaram a atender como psicólogos. O fato da gente ter um público muito grande, e é muito bom estar falando com empreendedores que eu posso falar de negócio, não só do nosso próprio modelo de negócio, né? Mas o fato de a gente ter um público muito grande, e já desde esse começo, fez com que a procura pelos nossos terapeutas, os 3 sócios ali que estavam botando a cara, fosse muito, muito grande. Então, eles rapidamente, eles eram recém-formados ali, 2016, 2017, rapidamente os 3 encheram as suas agendas e tinham já atendendo 40 horas. E daí chamaram os seus colegas lá e rapidamente encheram as suas agendas, e a gente começou a encher a agenda de psicólogo muito rápido. E a gente acabou mudando esse modelo para um modelo de franquia, né, de terapia, de paraterapeutas. Hoje a gente tem cerca de entre 60 e 80 entre franqueados e credenciados, né? Credenciados são os que estão em processo de franquia.
atendendo aí por todo o Brasil e América Latina. A gente tem 3 terapeutas do México atendendo o nosso público de América Latina. Então, a gente começa a crescer muito para essa, que é hoje o principal vertente, o principal vertical de negócio dentro da Eureka. E daí a gente, dentro da parte mais dos conteúdos, que é o que a Eureka talvez faça com mais excelência e que mais tenha reconhecimento do público, né? A gente tem muito a parte dos cursos, tanto perpétuos como de lançamento. Tem Clube do Livro, que a gente manda mensalmente daí para... mais pertinho aqui. Mensalmente para casa de quem assina, já tem mais de 1.000 assinantes, um livrinho sobre algum tema ligado à saúde mental. Esse aqui é autoconhecimento, este aqui é procrastinação. Então, enfim, tem saúde financeira, um monte de assunto. É a visão da psicologia, da neurociência sobre esses temas, e eles têm bem essa linguagem descomplicada que a gente usa dentro do Instagram, modelo quadradinho, card, dica rápida, parte mais de conteúdo, então para a gente de fato desmistificar a saúde mental. E daí, enfim, tem a parte de medicina que a gente abriu já mais recentemente, no final do ano passado. A gente começou a ver que a terapia, ela podia, ou existia uma necessidade de casos um pouco mais sérios saírem da psicoterapia e irem para a psiquiatria. A gente abriu a vertical da Eureka Med, que é com os médicos, com os psiquiatras, e que hoje já tem mais especialidades, inclusive nutrição, personal trainer. Com essa parte de pandemia, a gente começou a botar a saúde do corpo junto com a saúde mental. E daí, na parte de empresas, que, enfim, são diversos negócios, eu até vou ter pulado algumas aí, mas nessa parte de empresas, que é onde eu sou responsável por essa vertical, a gente, por mais que desde 2017 já tivesse um trabalho voltado para empresas, principalmente com workshops, é desde o começo desse ano e daí da pandemia que a gente começa a trazer um programa de saúde mental, e que a gente fez um lançamento até no começo do ano. E isso acontece, tá? Num cenário, num contexto de que o cuidado com a saúde mental está falhando, né? Ele é falho, e daí eu vou olhar um pouco para o lado aqui porque estou com 2 telas, mas a gente no Brasil é o país com maior índice de depressão e ansiedade do mundo. Então, no Brasil, isso é um caso que é muito sério. Se eu não me engano, a gente é o primeiro em depressão e segundo ou terceiro em ansiedade, mas somando depressão e ansiedade, que são os 2 principais transtornos mentais, nós somos líderes, infelizmente, desse ranking. O custo econômico relacionado a esses 2 transtornos chega a 450 bilhões por ano, se a gente estiver aí falando de absenteísmo, rotatividade, barará. E os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3, né, 34% das licenças de afastamento de trabalho no Brasil. Então, isso é custoso também para o país, para a economia, para as empresas. E a pandemia veio e piorou ainda mais tudo, né? Se a gente já era os líderes do ranking, a gente vê que 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito, né, no último ano, segundo dados aí do Instituto Ipsos. E por que a gente enxergou que isso acontece? Hoje, 63% dos brasileiros querem fazer terapia, 18% consideram fazer já nos próximos 6 meses, mas só 2% dos brasileiros estão fazendo terapia atualmente. E cuidar da saúde mental acaba sendo complexo nesse cenário, porque o acesso não é fácil. A gente vê aí plano de saúde sendo muito limitado, e por mais que com a pandemia a gente tenha ouvido mais propaganda, as pessoas falando mais sobre esse assunto de saúde mental, ainda é limitado. Não sei se quem já passou por essa experiência de ter que tentar fazer uma terapia com um plano de saúde, tu precisa do laudo do médico, tu precisa fazer, daí tu pega o comprovante, tenta aprovar com o plano de saúde, às vezes aprova 100%, às vezes é 50%. Então, isso acaba afastando muito, é complexo o sistema, acaba afastando muito as pessoas que querem cuidar da sua saúde mental. Um bom psicólogo custa caro, então aí tem sessões aí de R$200, 300, 400 reais a sessão, e existem muitas abordagens pouco práticas que acabam confundindo a cabeça de quem, com perdão do trocadilho, mas confundindo a cabeça aí de quem mais precisa desse tipo de cuidado.
Mas, por sorte, né, por outro lado, nem tudo está perdido. Dados da própria OMS dizem que o ROI, né, o retorno do investimento de saúde mental, é de 4 vezes. Então, significa que cada $1 investido em saúde mental, o retorno é de $4, através de menos absenteísmo, de mais satisfação, de mais produtividade e uma maior retenção, né, para as empresas. Como eu trouxe para vocês no começo, a gente hoje é a marca de saúde mental mais querida do Brasil, tem mais de 1 milhão de seguidores, 300 vídeos educativos, 30 milhões de visualizações nos nossos vídeos e redes sociais. A gente está realizando mais de 3 mil sessões mensais de psicoterapia, 300 de psiquiatria, e a gente sempre se orgulha muito de estar entregando produto de muita qualidade, tanto físico como digital, e que tragam uma transformação de verdade para os nossos clientes. Isso se comprova muito nas avaliações que a gente recebe, né? Então, aqui tem da nossa página do Facebook, que 1.764 pessoas deixaram ali uma avaliação 5 estrelas, no próprio Google são 612 ali avaliações 5 estrelas, pessoas elogiando muito tanto o atendimento como os conteúdos que a gente compartilha. Então, a gente é, de fato, uma marca muito querida e isso nos enche de orgulho, assim. E até essa semana eu fiz um exercício de olhar o Reclame Aqui para ver se eu encontrava alguma coisa da Eureka. Tem uma Eureka, mas que nem era a gente, era tipo uma escola de crianças, que a galera estava reclamando no nosso nome. E daí eu fui olhar dos concorrentes, assim, é alguma coisa que chega até me assustar, de certa forma, assim. Então, convido, não quero queimar os concorrentes, não gosto dessa prática, mas convido vocês a darem uma olhada na concorrência para ver como é que é. E da mesma forma que a gente sente que revolucionou, de certa forma, o assunto saúde mental, e a gente conseguiu trazer isso à pauta, trazer isso como assunto, a gente acha que a gente vai revolucionar, já está revolucionando a saúde mental dentro das empresas, né? Então, a gente vê que as empresas podem ser daí um grande canal para a gente conseguir atingir essas pessoas que a gente não conseguiu atingir hoje. Então, a gente olhar da lógica de cima para baixo, né? Ter a ajuda da empresa para a gente tratar de saúde mental. Não é quando a gente tem o apoio ali do teu chefe, do teu superior, dizendo, putz, saúde mental é um assunto importante, vamos falar sobre isso, a gente consegue mudar a ótica das pessoas que existe um tabu muito grande sobre saúde mental. Isso é coisa para louco, né? Terapia é para quem está doente, quem tem problema, não é para mim. Isso aí é coisa de ansioso, né? Então, a gente consegue desmistificar muito esse aspecto aí através das empresas. E daí a gente criou, no começo do ano, o Eureka Empresas, que é um programa de saúde mental voltado para empresas. O pessoal da Venture aí está aderindo ao nosso programa desde segunda-feira, e que nosso propósito é erradicar o desperdício de potencial no mundo corporativo. E desde o começo desse mês, e a Cris aí nos ajudou muito nessa construção do programa, como cobaia, dando palpite e tudo mais, como a gente podia deixar o programa cada vez melhor, a gente fez um lançamento na segunda-feira, e não é essa parte ainda, mas os benefícios que a gente consegue trazer para a empresa é de reduzir absenteísmo, afastamento e turnover, aumentar a produtividade e eficiência, a gente conseguir trazer um employer branding, né, que é deixar uma marca reconhecida como uma empresa que valoriza o bem-estar dos colaboradores, e o fato da gente ter ali mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais faz com que a gente consiga reforçar essas marcas frente ao nosso próprio público, o ROI de 4 vezes e uma maior eficiência na utilização do plano de saúde. Isso a gente tem conversado aí com diversos gestores de RH, e depois da folha, a utilização do plano de saúde é o principal custo nesse sentido para as empresas, né? E a gente acredita que a gente consegue diminuir a incidência de sinistros em pronto atendimento e reduzir também os casos hiperutilizados, que a gente ouviu bastante, assim, de utilização de plano de saúde demais. Trago aqui alguns dos cases que a gente está atendendo, então Me Salva, próprio Brasil Júnior, que são cases grandes, mas acho que o principal, e ainda mais falando com o pessoal aí de Rio Grande do Sul,
a Labs, que quando eu apresento essa apresentação, todo mundo não conhece a Labs. É bom, o Rio Grande do Sul é bem grande. Eu consigo explicar, todo mundo é Rio Grande do Sul aqui ou nem todos? Nem todos. Então, não conhecem a Labs, né? Os que não são Rio Grande do Sul. Fazem assim, não. E eu digo que é o Ricardo Eletro Gaúcho, né? Tipo isso. Então vende de tudo, vende móveis, vende eletrodoméstico, vende roupa, o que mais que a Labs vende? Acho que tu encontra qualquer coisa na Labs, né? E a gente faz um trabalho do programa de saúde mental junto com os gestores deles de loja, com a parte mais de liderança, e a gente recebeu esse feedback que para mim me deixa sempre muito arrepiado quando eu leio, assim, mas que uma dessas gestoras que está muito feliz com a experiência que teve na terapia, ela nunca tinha feito, não acreditava nos resultados, mas comprovou que estava errada e ela é muito grata por ter conhecido, daí aqui no caso a Eureka. E agradece à empresa, a Labs, por ter proporcionado, pois se não fosse o trabalho da Eureka, ela provavelmente não estaria mais na empresa. Então, da gente conseguir, enfim, tá ali lidando, sendo o ponto de apoio dessa pessoa para ela passar por os seus momentos de dificuldade, que, enfim, pudesse estar passando, a ponto de, tipo, talvez sem aquilo ela já tivesse jogado tudo pro alto, entrado num burnout, saído da empresa e jogado tudo pro alto, mas ela conseguiu ali entender o papel dela, como ela podia lidar com situações que eram mais difíceis, lidar e passar por essas situações bem, e a ponto dela estar mais satisfeita, mais confiante e que a relação dela com o trabalho mudou. E isso nos deixa e me deixa aqui muito orgulhoso com o trabalho que a gente tem feito, tanto para a empresa, como para esse colaborador, como para o mercado como um todo. E daí que eu entro nesse nosso modelo e que a gente está estendendo aí, né, para as startups da Venture, que é o nosso programa de saúde mental, e ele de uma forma de super fácil adesão, tá? A ideia aqui, e a gente está abrindo isso para o mercado de uma forma geral também, o nosso programa de saúde mental ele é baseado em 3 pilares: um pilar de plataforma e dados, um pilar de desenvolvimento e educação, e o terceiro pilar, que são as consultas de terapia e psiquiatria. Dentro da plataforma e dados, a gente tem uma equipe de gerente de relacionamentos que faz o acompanhamento do programa junto com o líder, com o gestor da empresa, dashboards e relatórios. Então, a Cris aí já está experimentando, talvez, nossos relatórios, nossos dashboards, mas que a gente consegue gerar muitos dados de usabilidade dos nossos conteúdos, do nosso desenvolvimento. Então, quais são os assuntos mais procurados dentro da plataforma, dentro daquela empresa, os resultados de testes psicométricos, que é outra parte de desenvolvimento que a gente está fazendo, se tem quantos colaboradores estão fazendo sessões de terapia, com que frequência. Então, a gente consegue entregar um panorama de saúde mental da empresa para que isso ajude na tomada de decisão, principalmente do RH. E a gente entrega daí para as empresas um acesso e um espaço personalizado dentro da plataforma e do aplicativo da Eureka, e um selo Eureka de saúde mental para trazer aquele employer branding maneiro de somos uma empresa que se preocupa com a saúde mental dos nossos colaboradores. E aí, na parte de desenvolvimento, a gente tem conteúdos exclusivos. Hoje a gente tem mais de 160 horas de conteúdos sobre saúde mental dentro da nossa plataforma. Dentro desse modelo Free Trial aqui, a gente fornece alguns desses, os principais conteúdos sobre saúde mental. Então, ligado à ansiedade, ligado à depressão, ligado a burnout, diversos assuntos, relacionamento, comunicação. Um grupo de conteúdos exclusivos para RH, então a gente está criando esse grupo com diversas empresas que estão participando do programa. Acesso a uma live mensal, alguns desses livrinhos aqui numa versão digital para ser compartilhado com a equipe, para que possam fazer ali um seu clube do livro, discutir, trazer esse assunto à pauta. E os nossos testes psicométricos também, de novo, né, para a gente conseguir medir aí o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de estresse dentro da organização. E o Momento Eureka Empresas, que é a nossa newsletter que envia semanalmente aí dicas, dica de filme, dica de livro, os principais conteúdos, as tendências do que a gente está falando sobre saúde mental. E na parte de consultas, que é o nosso terceiro pilar, e talvez seja o que as empresas mais se interessem aqui, é que a gente consegue trazer consultas com preço muito acessível, a partir de R$ 35, e que
por que a gente fala que é free trial e completamente de graça para as empresas, né? Porque ela pode agora integrar esse programa de saúde mental para a sua empresa e tendo acesso a essa plataforma de dados, tendo acesso a toda essa parte de desenvolvimento e educação, e as consultas elas podem oferecer como um benefício para os seus colaboradores, com consultas a partir de R$35, que são as nossas consultas em grupo, de psicoterapia em grupo de 6 a 12 pessoas, e também psicoterapia individual de R$110 a consulta. E daí na Eureka Med, que é psiquiatria, as outras especialidades, R$140 a consulta. E daí, como eu falei, isso para a empresa pode ser entregue como um benefício, dizendo, fazemos parte desse programa e vocês têm acesso a essas consultas com valor especial, que são valores mais baixos do que a gente cobra hoje para o B2C, ou existe daí muitos casos com a gente de empresas que optam por pagar integralmente ou coparticipar dessas consultas para os seus colaboradores. Mas é isso, gente. Em modo geral, esse é o nosso programa. Está aberto a vocês também. Então, estamos estendendo aí para as startups da Venture. E depois, enfim, né, tem um modelo que ele é um modelo premium, que tem mais alguns dados, os preços ficam um pouco mais baixos, mas essa versão free trial que a gente enxerga que a gente vai conseguir fazer um impacto no mercado tremendo, gigantesco, assim. Principalmente olhando para o momento que as empresas estão passando hoje, que os colaboradores, a gente olha aqueles dados de saúde mental no Brasil, ansiedade, depressão estourando. Eu, recentemente, ter passado por um processo de burnout, está em recuperação. Então, eu ver que, e está apresentando, e ver que as empresas têm se preocupado de fato, e muitas vezes agora, no momento de maior crise, não tem muito a capacidade de aderir a um programa, e a gente está conseguindo entregar isso de uma forma totalmente sem fricção, 1 ano de free trial total, neste momento, assim, me deixa bastante orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo, e eu tenho certeza que a gente já está revolucionando o mercado. Então, desde segunda-feira, 80 empresas já entraram no programa, e a gente acha que vai conseguir botar muita gente para dentro. O objetivo é todos os CNPJs do Brasil. Esse é o nosso sonho grande lá, é ter todos os CNPJs, até meia a gente quer botar para dentro. Todo o CNPJ do Brasil para dentro. E obrigado pelas palmas, Gabi. Não sei se foi sem querer, mas obrigado. Coração. E é isso, gente. Esse é o que eu queria apresentar para vocês. Falar um pouco ali da saúde mental empreendedor e trazer muito do que a gente aborda de psicoterapia e neurociência nessa visão empreendedora e mostrar para vocês o que a gente tem feito e já fazer esse convite para vocês também. Fiquem à vontade de falar ali com a Cris, enfim, quem quiser fazer parte do programa, ela passa meu contato para vocês. E estamos juntos nessa batalha aí. Lourenço, mais uma vez quero te agradecer e também aproveitar aqui para agradecer especialmente aí para a Cris e para o Jorge. Eu não vi ele aqui, acho que não está participar aqui conosco, que motivou